Marcos 2, versículos de 1 a 12. Aí eu vou pedir que Luciana faça essa leitura aqui para mim, na minha Bíblia aqui. 2, do 1 ao 12. Não vou usar todos os versículos, não, mas que o Senhor fale poderosamente as nossas vidas nessa noite. Continue falando. Amém. Marcos 2, de 1 a 12. Paralítico de Cafarnaum. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo o paralítico trazido por 4. E, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este essas blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo: levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Aleluia. Aleluia. Queridos, vocês me conhecem, eu não sou não sou habilidoso em colocar temas nas mensagens que prego, que compartilho com os irmãos, não. Mas nessa aqui, o Senhor me deu a graça de colocar um tema, e eu intitulei essa mensagem assim: Vencendo os obstáculos que nos impedem de chegar a Jesus. Vencendo, retirando os obstáculos que nos impedem de chegar a Jesus. Lembrando que Jesus, no caso, Jesus é a própria prefiguração da vitória. Jesus é aí a representação da conquista, do alcançar dos objetivos, né? Lá em João 15, versículo 5, ele diz: Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A semelhança daquele texto que citamos muito, onde dizemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, e salientamos bem essa questão de todas as coisas são todas as coisas, quando Jesus diz: porque sem mim nada, nada é absolutamente nada, irmão. Então você não chegou aonde chegou sem o auxílio de Jesus. Você não conquistou o que conquistou sem que Jesus intervisse diretamente e te desse a vitória, te desse a condição de vencer ou de conquistar ou de alcançar o que você alcançou. Assim é na minha vida, assim é na vida de todos. Ele é aquele que dá a vida e tira a vida, é aquele que exalta e abate, é aquele que levanta do monturo, é aquele que faz prosperar e também retira do próspero a sua prosperidade, isso conforme a sua soberana vontade. Enquanto eu meditava nessa palavra e escrevia algumas coisas, vamos provar que eu escrevi, né? Olha só, fiz garranchos, tá? Mas eu escrevi algumas coisas, costumo dizer
que escrevo em grafias estranhas e depois, se eu perder esse papel e alguém pegar e tentar achar uma conexão, muitas vezes se atrapalha, porque a coisa, na verdade, está aqui dentro. O Senhor colocou e que o Espírito dele me ajude agora a transmitir. Mas enquanto eu escrevia, 3 frases me vieram à mente e eu fui as escrevendo. A primeira é: a vida impõe a nós grandes desafios. A vida impõe a nós grandes desafios, não podemos fugir dessa realidade. A segunda foi: as grandes conquistas vêm precedidas de batalhas. Não há grandes conquistas sem que antes dessas conquistas passemos por batalhas, por lutas. E a terceira, um pouco mais extensa, e que se conectam as 3, que querem dizer basicamente a mesma coisa no final, é que para conquistar coisas grandes é necessário ultrapassar as barreiras que se colocam entre nós e o objetivo do nosso desejo. Eu vou repetir essa terceira, que ela, apesar de grande, ficou bonitinha, não foi? Para conquistar coisas grandes é necessário ultrapassar as barreiras que se colocam entre nós e o objetivo do nosso desejo. Sabe, irmãos, aqueles homens, aqueles amigos daquele paralítico, eles tinham um objetivo, eles tinham um desejo. Jesus, guarda minha voz, minha garganta. E nós sabemos que eles alcançaram, né? Mas de que forma? Obstáculos, irmãos, eles sempre existiram e sempre existirão nas nossas vidas. Eles são comuns, inerentes à vida do ser humano. Todos nós passamos por problemas, precisamos superar obstáculos. Obstáculos esses que às vezes parecem-nos grandes, às vezes são mesmo muito maiores do que nós, e nós não podemos vencê-los sozinhos, né? Sem o auxílio de uma mão mais poderosa, de uma mão muitas vezes sobrenatural. Nós enfrentamos pequenos obstáculos e às vezes fazemos desses pequenos obstáculos coisas enormes, né? Já viu dizer alguém que alguém engoliu um camelo e se engasgou com um mosquito? Tem gente que consegue passar por coisas grandes e mais à frente se engasga com coisa pequena. Lembra de Elias? Fez aquela disputa ali com os mais de 450 profetas, porque não eram só os 450 de Baal, tinha mais 400 de outro Deus. Venceu e depois se engasgou ali com Jezabel, que aparentemente era algo bem menor. Então, essas coisas acontecem nas nossas vidas. Nenhum de nós estamos escapes dessas coisas acontecerem. Observe Israel quando entrou na terra prometida, na Canaã. Eles deram de cara logo com Jericó, uma cidade de pessoas ímpias, de pessoas imorais, amorais, e uma cidade altamente fortificada, com muralhas enormes, cercando toda a cidade. Então, eles entraram em Canaã, mas precisavam conquistar Canaã. Deus não queria que eles se misturassem àquele povo. Então, aquelas muralhas precisavam cair, elas precisavam vir ao chão. E Israel precisava batalhar para vencer. E eles aprenderam logo desde cedo, desde aquela batalha, do final daquela batalha, eles aprenderam que venceriam com facilidade qualquer batalha, se tão somente eles dessem ouvidos à voz de Deus. Se tão somente eles obedecessem aquilo que Deus mandou fazer. O Senhor mandou Israel fazer coisas que pareciam loucura, rodear a cidade em silêncio 6 vezes, na 7ª vez clamar, gritar, dar um grito alto. Então, muita gente certamente zombava de cima daqueles muros ao ver Israel circundando aquela cidade. Veja, irmãos, que o lugar
que o Senhor quer que nós estejamos, ou o lugar que o Senhor quer que nós cheguemos, para nós chegarmos nesse lugar, sempre haverá ali diante de nós muralhas colocadas, barreiras levantadas, e elas precisarão ser vencidas por nós através do poder que o Senhor nos dá pela fé, pela fé. Então vamos lá para o texto, né? De Marcos. Perdão, irmãos, que até a água dói. Então, assim, nós precisamos, vamos lembrar do tema, vencendo obstáculos que nos impedem de chegar a Jesus. Diante daqueles homens, haviam vários obstáculos colocados diante deles. Eu quero dar um salto aí, avançar no texto para os versículos 6 e 7. Depois nós voltamos. Eu não fiz isso de propósito, não é exatamente uma necessidade de organização, é a direção que o Espírito Santo me deu. Falar primeiro desse tópico aqui. Versículos 6 e 7 diz assim: estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Olha, irmãos, esses 4 amigos, 4 camaradas que estavam conduzindo ou carregando um paralítico até Jesus, quando eles chegaram na casa, a primeira coisa que eles constataram é que não tinha como eles passarem. Agora, lá dentro, quando eles chegaram lá dentro, já tinha um pessoal sentado bem próximo de Jesus. Bem próximo de Jesus. E eu quero dizer a vocês que no nosso mundo hoje, na nossa realidade hoje, na nossa cultura, no nosso meio, essas pessoas também estão bem próximas. Elas estão aí, talvez, em algumas situações, sentadas nas primeiras cadeiras das igrejas. Às vezes, elas estão até dirigindo a igreja do Senhor. Não a igreja do Senhor, mas a instituição, né, chamada igreja. Porque a igreja do Senhor, só quem está faz parte dessa igreja do Senhor são os escolhidos, os chamados, aqueles que aceitaram de fato, de coração, a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Mas estavam ali escribas e fariseus. Você não vai encontrar os fariseus nesse texto aqui, mas se eu não me engano, no texto de Lucas, lá ele relata que fariseus também estavam ali. Estavam tão próximos de Jesus que estavam ouvindo Jesus dizer ao paralítico: perdoados estão os seus pecados. E o que é que eles fazem? Levantam logo crítica. Por que você está falando blasfêmias? Quem é que ele pode perdoar pecados? Irmãos, eu quero dizer que o primeiro obstáculo que você tem que lutar para vencer, que te afasta de Jesus, são exatamente pessoas que só estão prontas a levantar críticas, acusações, pessoas que estão em busca de suspeitos. Para esses homens, Jesus não passava de um suspeito. Eles não estavam ali naquela casa reunidos em busca de Jesus para ouvi-lo e aprender dele. Não, eles estavam ali buscando uma falha em Cristo Jesus. Na nossa vida secular, por exemplo, você quer vencer? Eu disse no início que nossa vitória está atrelada a Cristo. Sem mim, nada podeis fazer. Isso é fato. Então, ainda que você não acredite em Jesus, ainda que você não acredite que ele está intercedendo por você, ele está intercedendo por você, ele está trabalhando a seu favor, porque ele te ama. Então, existem pessoas que, às vezes, você pensa, tem um projeto, um sonho. Por que chama de sonho? Porque é algo que já é difícil de alcançarmos de forma natural, muitas vezes. É preciso esforço, é preciso luta para alcançar. Aí você fala e algumas pessoas estão prontas a apontar o dedo, criticando, dizendo:
olha, é muito grande para você. Quem é você para ir a esse? Mas você desista, menino. Vai vender laranja na esquina. Não que vender laranja na esquina seja demérito para ninguém, mas você quer algo mais, você quer um sonho a mais, e às vezes a pessoa olha para você, para a sua condição, às vezes intelectual, e te subestima. Ela não sabe o Deus a qual você serve. Talvez ela não tenha conhecimento. Aqueles homens conheciam muito de lei, muito das escrituras da Torá, mas não tinham intimidade com o Cristo. Não tinham, não sabiam quem ele. Eles não sabiam que ele era capaz e poderoso para perdoar os pecados daqueles homens. É assim, irmãos, você e eu precisamos nos desviar de pessoas que não servem a Jesus e que só estão aí para criticar. Quantos jovens que foram criados no Evangelho, depois que entraram na faculdade, foram dar ouvidos a pessoas que nunca tiveram compromisso com Cristo, que só sabem dizer assim, está como lá na sua Bíblia, está escrito lá que um peixe engoliu Jonas. Que absurdo, rapaz. Isso não tem condição. Se tivesse acontecido isso, ele sobreviveria 3 dias na barriga do peixe. Eles gritaram e as muralhas caíram. Isso é ficção. Aí alguém intelectual, alguém que está lá, um professor ou um colega, um cético, um ateu, começa a plantar coisas, criticar apenas, nunca buscaram ter uma experiência com o Deus vivo, mas querem ser aqueles que vão aconselhar-nos, aqueles que vão nos dar a direção. E alguns jovens embebecidos pela fantasia da faculdade e atraídos pelo pecado por detrás disso, dão ouvidos a essas pessoas. Muitas vezes você está na igreja, está querendo crescer, querendo ter cada dia mais conhecimento, se aproximar de Jesus e se depara com aqueles irmãos que ficam só procurando uma falha na igreja para criticar. E vão encontrar porque a igreja é formada por homens e mulheres falhos. Agora imagine aqui comigo, lá na nossa congregação, por exemplo, alguém coloca um pano na porta de saída ali lateral, ou um tapete que não seja adequado para aquele piso, colocou porque não tinha o conhecimento que aquele tapete a pessoa pisando escorregaria, ou coisa parecida, mas colocou com todo amor, com todo carinho. Alguém vem de lá para cá, vê aquilo ali e diz assim, opa, isso aqui está errado, eu vou retirar daqui porque alguém pode pisar e cair. Aí vou comunicar ao Ministério A, ao Ministério B, ou até mesmo o pastor, vou chegar e dizer, pastor, esse tapete aqui ele não é adequado para isso aqui, não. O tapete adequado é esse aqui. Então, cuidado e tal. Ou seja, é um zelo. Agora, imagine essa mesma cena e uma outra pessoa do outro lado da igreja chama o irmão e diz assim, olha lá, botaram aquele tapete ali. Estou dizendo, rapaz, ali, ó, vou ficar só esperando alguém pisar e cair, que é para eu mostrar a incompetência. Olha lá como é que faz. É assim que faz? Isso é desse jeito que faz? Pessoas que estão prontas, tão somente a criticar, ficam sonhando, lendo a Bíblia, às vezes avidamente, para buscar algo de errado que tenha na liderança da igreja, que é para apontar. Pois é, mas existe. E essas pessoas são obstáculos para que eu e você cheguemos a Jesus. Porque elas estão ali para interferir. Elas estão ali para colocar dúvida ao invés de colocar fé. Não estou dizendo aqui que você não deve criticar em um momento ou outro. Não, a crítica ela é salutar, ela é bem-vinda. Mas uma pessoa que está sempre buscando alguma coisinha para criticar, é a doutrina A, é a forma de dirigir B. Tem gente que até acha um absurdo cantar 3 hinos. Por que não canta um só? Por que não ora mais? Aí o outro diz, por que não canta mais? Aí o outro, por que não sei o quê? Ao invés de buscar no Senhor a comunhão, a unidade. Então, irmãos, olha, eles estavam ali para criticar, para buscar falhas. E esse tipo de atitude não nos aproxima de Cristo. Muito pelo contrário, pode nos afastar. O versículo 2 diz que ali diz assim, ó, e logo se ajuntaram tantos.
tantos, era uma multidão. E a multidão criou um tipo de barreira entre os amigos do paralítico e Jesus. Na nossa vida, não são poucas as pessoas aquelas que se especializam em levantar muros, ao invés de criar pontes para aproximar. Elas levantam muros. Elas fazem questão de desligar. Você está ali numa amizade, ela sente ciúme, ela tenta causar uma divisão, levantar um muro. O Senhor veio e derrubou os muros. A parede que fazia inimizade, o muro da inimizade, o Senhor quebrou. Então, você precisa estar atento. É preciso deixar de acreditar nos muros, irmãos. Quais são esses muros, pastor? São tantos. É gente que levanta dificuldade para... Os muros, às vezes, são levantados por nós mesmos, sabe? Claro que Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Quando eu adoro o Senhor no meu quarto, Ele está comigo. Quando eu adoro aqui, como estou agora adorando aqui em casa, Ele está conosco. Mas se marca uma reunião de adoração, onde vão estar lá os irmãos, a igreja, parte da igreja vai estar lá reunida, adorando, orando uns pelos outros. Eu não posso levantar muros que impeçam-me de estar ali adorando com os irmãos. Às vezes eu não quero ir porque eu levantei um muro de inimizade com um dos irmãos. Eu levantei um muro de antipatia ao pastor. O pastor me disse uma coisa e eu não gostei, então eu não vou adorar. Eu fico em casa. E eu vou enfraquecendo. Irmãos, aqueles homens olharam, eles chegaram no lugar e viram a multidão. A Bíblia diz que eram tantos que nem cabiam na porta. Na entrada da casa estava fechada. Eles poderiam ali ter levantado muros, levantado dificuldades. Poderiam ter dito assim, olha, tem muita gente, vamos voltar outro dia. Vamos ver se a gente faz isso uma outra hora. Não tem condição de passar. Como é que a gente vai passar os 4 carregando uma cama com um paralítico nela? Passar um já está difícil, como é que nós vamos passar os 4? Então, vamos levantar aqui um muro. Um muro. Pois onde houver muros, construa uma escada, suba, passe a escada para o outro lado e desça por ela. Não seja um especialista em causar dificuldades, irmão, em ficar colocando dificuldades. Isso aqui é muito difícil. Irmão, vamos evangelizar o bairro todo. Misericórdia, pastor, a gente não tem muita gente para isso. Ah, pastor, chama para evangelizar, só vem 20, só vem 10. Ah, pastor, não vem ninguém. Como é que a gente vai fazer? Não levante muros, crie pontes. Pastor, vamos fazer vamos buscar o Senhor, vamos orar, vamos jejuar, para Ele nos dar estratégias para que os irmãos venham para a gente evangelizar. E se eles não vierem, se nós faríamos um evangelismo no bairro todo com 100 pessoas em 10 dias, nós vamos fazer com 10 pessoas em 100 dias, mas vamos fazer. Pontes. Precisamos criar pontes. Aqueles homens criaram uma ponte para levar o amigo deles até Jesus. Eles disseram, opa, aqui é impossível. Vamos buscar uma outra maneira. A gente tem que buscar uma outra forma. Nós temos que conseguir. Nós precisamos vencer este obstáculo. Ele está impedindo-nos de levar o nosso amigo, conduzi-lo até Jesus. Irmão, conduza os teus familiares até Jesus. Ficou difícil. Eles levantaram muros. O Senhor, com um grito do povo dele, na obediência, derrubou muralhas. Não desista, não. Peça a Deus sabedoria, crie pontes, mas conduza. Eles olharam a casa e disseram, opa, tem uma escada ali. A gente vai por cima. Se não der para ir por baixo, nós vamos por cima. E eles subiram. A Bíblia não diz como, mas o telhado não é baixinho.
Eles subiram com essa cama, com esse aleijado para aquele telhado. Não sei se tinha escada lateral, porque a arquitetura não era como as de hoje. Eu sei que haviam dois tipos de telhado. O mais comum naquela época era com toras de madeiras e galhos, né? Era feito de palha. Já havia um certo tipo de telha, mas não era comum naquela época, era mais para telhados romanos. Então, eles subiram. Eles subiram porque eles destelharam a casa. Eles não iam destelhar de baixo, porque eles não entraram pela porta. Então, eles sobem até lá. Quando eles chegam lá em cima, o que é que eles encontram? O último obstáculo, o telhado. Então, irmãos, eu disse que nós precisamos, né, desviar, esquivar de algumas coisas que são obstáculos, dá para esquivar delas. Outras nós precisamos evitar de construir da nossa própria mente e destruir se alguém construir, desfazer. E outras coisas nós precisamos retirar das nossas vidas. O telhado estava ali, era o último obstáculo. Eles precisavam remover parte daquele telhado para poder descer o seu amigo até Jesus Cristo. Então, que tipo de obstáculo é esse que precisamos retirar de nossas vidas? Tem vários. Tem vários. Mas, assim, o obstáculo da preguiça nós precisamos retirar da nossa vida. É preciso arrancar de vez. O obstáculo da inércia, do comodismo. Você está acomodado, você não quer ir mais num culto, não quer mais adorar o Senhor, não quer mais ler uma Bíblia, porque se acomodou. Isso está impedindo você de chegar até Jesus. É preciso arrancar. Vai ser preciso. Isso, muitas vezes, demanda força física. Algumas vezes também demanda recurso. Porque para destruir, para desfazer aquele telhado, eles depois tiveram que gastar para refazê-lo. Tiveram que investir. Foi um investimento que eles fizeram na vida do seu amigo. Porque eles queriam muito que Jesus curasse o seu amigo. Então, aqueles homens, quando chegaram diante da multidão, eles não deram vazão ali ao cansaço, porque ninguém sabe de que distância eles iam carregando aquele paralítico. Poderiam já estar ali cansados e dizer, olha, eu não aguento mais. Fiz tudo o que eu podia fazer. Vocês estão vendo o que nós tentamos. Mas chegamos aqui e tem muita gente. Não, eles retiraram esse obstáculo. Eles retiraram da vida deles. Eles retiraram o obstáculo da incredulidade, que se mantiveram firmes na fé. Eles talvez nem soubessem, provavelmente nem sabiam que o amigo ia andar. Mas eles criam que Jesus ia fazer alguma coisa. Alguma coisa iria acontecer quando eles chegassem com esse amigo diante de Jesus. Por quê? Porque certamente eles ouviram falar das maravilhas que Jesus vinha fazendo. Você não tem escutado? Jesus não já fez maravilhas em sua vida? Por que de vez em quando o obstáculo da incredulidade ainda se levanta? Por quê? É preciso arrancar, como eles tiraram aquele telhado. Nós precisamos retirar. São obstáculos, irmãos, que estão postos, mas que nós podemos retirar. Jesus não pediu a um vento, deu ordem a um vento para que o vento arrancasse o telhado. Jesus sabia que eles estavam ali. Jesus é onisciente. Mas o telhado eles precisavam tirar. Então nós precisamos retirar obstáculos que foram postos por nós mesmos ou por terceiros que estão nos impedindo de chegar até Jesus, porque Jesus quer que nós nos cheguemos a Ele. É Ele mesmo quem convida, né? Mateus 11, vinde a mim. Ele é quem chama. Vocês que estão cansados, sobrecarregados, venham, venham a mim. Eu tenho a solução, eu vou aliviar a carga de vocês. Amém. Oh, meu Deus, aleluia.
Então, irmãos, esse obstáculo também foi retirado. Eles descem o amigo deles até Jesus. Qual é a impressão que Jesus tem deles? Qual é a constatação que Jesus faz deles? Jesus constata que aqueles homens tiveram fé. E por causa dessa fé, Jesus diz àquele paralítico: os teus pecados lhes são perdoados. Que até aquele momento era algo muito, muito maior do que ele ser curado fisicamente. Ele estava sendo curado espiritualmente. E aí os críticos, né, de plantão, os sabichões, porque tem gente que estuda a Bíblia, lê a Bíblia e se aproxima de Deus. Tem gente que lê Bíblia e fica arrogante, quer saber mais até do que Deus. Questiona tudo e todos, só quem sabe são eles. Só eles que entendem, só eles que tiveram a revelação. Tem que construir mais uma torre de vigia, né? Porque tem uns aí na torre de vigia que são os únicos que recebem direto de Yahvé a palavra, a resposta. Mas tem outros por aqui, por baixo, que também estão com esse tipo de atitude, soberbos, orgulhosos. Tem que ser retirado também o obstáculo do orgulho, irmãos. Aqueles homens talvez tenham escutado chacota, reclamação, porque eles estavam ali incomodando, retirando telha, destelhando a casa onde Jesus estava ensinando, onde Jesus estava curando. Vocês acham que essa atitude deles passou batido, ninguém viu, ninguém falou nada? Eles não podiam ficar envergonhados, estão falando, vamos tirar ele daqui, vamos levar. Não, eles estavam determinados. O quanto você está determinado em ouvir a voz de Deus? Agora, ouvir a voz de Deus para o quê? Para provar que o outro está errado? É para isso que você quer ouvir a voz de Deus? Para provar que você é santo e que Deus fala com você? É para isso que você quer ouvir a voz de Deus? Qual é a motivação que está por detrás de querer ouvir a voz de Deus? Porque Deus sabe a motivação. Você quer ser vaso apenas? Você quer apenas ser servo? Você quer apenas ser útil? Louvado seja o Senhor. Glória seja. Agora, quanto você está determinado, determinada em buscar, em orar, em consagrar, em esperar no Senhor, quanto você está como Ana? Você está deixando mesmo nas mãos do Senhor? Ou você resolveu estar birrado com alguém, está chateadinho, chateadinha com alguém e nem busca superficialmente, que quem busca o Senhor obedece a sua palavra. Quer fazer a sua obra, a obra dele, não é a sua. Não é a obra para você aparecer, para você ser o autor da obra. Fui eu que fiz. Tem irmão que tem síndrome de Deus, né? Síndrome de alfa e ômega. Olha aí, antes de eu chegar nesse ministério era assim, depois de mim, antes de mim e depois de mim. Síndrome de alfa e ômega. É para isso que você está buscando o dom, a manifestação dos dons na sua vida? Se for para isso, querido, se arrependa. Em nome de Jesus o Cristo, se arrependa. Que a glória é dele. Aleluia. A glória é para ele. Amém. Os escribas estavam cheios de si e arrazoavam nos seus corações. Esse fala blasfêmias. Quem é que pode perdoar pecados? Jesus conhece o coração do homem. Aleluia. Jesus sonda o coração. Não adianta falar baixinho, falar por detrás, sabe? Só pensar. Queria que ele morresse. Jesus já viu. Jesus já viu. Já viu. E aí Jesus disse, para vocês saberem que o Filho do Homem tem poder. Pergunta primeiro, qual é mais difícil dizer a ele? Perdoados estão os seus pecados ou levanta, toma a tua cama? Agora, para vocês saberem que o Filho do Homem tem poder na terra, levante e tome a tua cama. Aleluia.
Irmãos, nós não conseguimos imaginar nem mensurar o que ficou, como aqueles 4 homens, que ali nesse momento eles ficam meio que esquecidos, né? Agora o momento é só Jesus, o paralítico, os escribas, os fariseus, e os 4 homens que levaram, a partir desse momento eles ficam esquecidos. Mas são 4 seres humanos que se empenharam, que creram, que lutaram, que venceram a vergonha, que se esforçaram, que deram um tempo precioso de suas vidas, que tiraram o telhado da casa, talvez a casa de Pedro, talvez fosse lá que Jesus estivesse. Esses homens fizeram de tudo. Agora imagine a alegria no coração desses homens ao verem o seu amigo, porque aí não podia ser um inimigo. Aí não era qualquer amigo, não. Aí era amigo, amigo mesmo, sabe? Amigo, o que é que esse aleijado tinha para oferecer? Agora imagine esses homens presenciando isso. Um olhando para a cara do outro e dizendo assim, talvez, né? Provavelmente, né? Valeu a pena. Valeu a pena. Meu Deus, esses homens, quando saíram dali, irmãos, temos certeza que diziam uns para os outros assim, ó, se tivesse de fazer tudo de novo, eu fazia. Fazia tudo de novo. Porque Cristo não decepciona a fé de ninguém. Não decepciona. Então, irmãos, nós precisamos vencer esses obstáculos. Obstáculos. Vencer o pavor da pandemia, o medo dos governantes, o medo. Não, crente, servo, discípulo do Senhor Jesus, me escute aqui em nome de Jesus. Não temas, não tema o anticristo, não. Não tema, você serve ao Senhor. O Senhor é quem te guarda. Amém. Aleluia. O Senhor é quem nos guarda. Não tema a besta, não. Você não é servo do Senhor, não é serva do Senhor. Que eles não podem nos afastar do nosso Deus. Amém. Eles não podem. Eles não têm poder para isso. Então, em nome de Jesus o Cristo, que o Senhor nos dê graça. Amém. Olha, a presença do Senhor, ela atrai as pessoas. Jesus estava naquela casa, ninguém sabe se era a casa de Pedro, não importa, era uma casa, ele estava lá. E atraiu muitas pessoas. Jesus atrai a presença das pessoas. A presença de Jesus atrai as pessoas. Mas a presença de Jesus não muda o caráter de ninguém. Os escribas, os fariseus estavam talvez sentados, os mais próximos de Cristo fossem eles. Mas o caráter deles não havia mudado. Não havia mudado. Por isso que a Bíblia diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que quando vai a Cristo é atraído por sua presença, se entrega a Ele para que essa presença venha a habitar nele, na pessoa do Espírito Santo, sua mente é renovada. Não nos conformeis com esse mundo, mas transformáveis pela renovação da vossa mente. Aqueles homens experimentaram o fruto do seu trabalho, da sua obra, da sua fé. Que coisa tremenda, irmãos. Às vezes nós não avaliamos. Pensamos no milagre e pronto. O que o milagre produziu na vida desses 4 amigos. Claro, na vida do paralítico nem se fala. Mas na vida desses 4 amigos que deviam amar muito esse amigo. É a mesma coisa de você amar muito alguém, sabe? E essa pessoa está, por exemplo, entubada agora na UTI. E você vai e ora, clama ao Senhor, e o Senhor te dá um sonho, te dá uma visão, diz, estou indo lá, estou visitando, estou curando. E horas depois você recebe a notícia, ó, fulano milagrosamente saiu da intubação, os médicos estão aqui, vai ter alta.
coração da gente. Não cabe dentro do peito mais. Não vale a pena vencer todos os obstáculos, se esquivar de alguns, destruir outros, retirar outros, para chegarmos a Jesus. Que nada nos impeça de alcançarmos o nosso Senhor, de estarmos na presença dele, de dia e de noite, porque bem-aventurado é o varão que não anda no meio, não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. O que é a lei? A palavra. O que é a palavra? O verbo. O que é o verbo? Jesus. Então, na presença de Jesus, há abundância de alegria. Aleluia. E eu falei até onde suportei. Mas nada me impediu de falar, porque Cristo é conosco. Amém? Que Deus continue abençoando os amados irmãos em Cristo Jesus.